Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui com mais um vídeo do nosso debate público aqui no Coletivo Bancada do Livro, CBL, para trazer mais uma questão para a gente discutir. A gente tem feito isso aqui praticamente toda semana. E uma vez por mês nós dedicamos a fazer apontamentos aqui da conjuntura. E dessa vez nós vamos dedicar esse programa aqui à conjuntura do mês de outubro. E como sempre, está comigo aqui o Serginho, o Cipriano. Já vou trazer aqui o Cipriano para saudar a nossa audiência aí, ô Cipriano. Luiz Augusto, aqui mais uma vez, nessa tarde, para conversar sobre os dados do nosso cotidiano, para dar aqui aquela contribuição para melhorar o lugar em que pisamos. Alô, Cipriano. Ô, Serginho, também saudar a nossa audiência, Serginho. Boa tarde, Cipriano. Boa tarde, Zaldir. Cada vez mais eu fico incomodado com o século XXI. Os caras, não, é complicado. Você vê, a Rússia com a Ucrânia tornou-se uma coisa corriqueira. E agora lá no Oriente também, Israel agora é como se Israel fosse a cruzada. Parece uma coisa assim, comum. Então as coisas são comuns. Essas coisas acabam me incomodando quando a sociedade começa a encarar as coisas como algo comum, não causa mais nenhuma preocupação, nenhuma comoção. É verdade, e banaliza, né? Os conflitos continuam e é claro que eles exploram os interesses, principalmente os interesses dos Estados Unidos, né? E aí os americanos têm que ficar, e também os interesses, você coloca a Inglaterra no meio, França, e eles têm que ficar bancando, né, esses conflitos aí. Então é exatamente uma situação complicada, né? E um desalento aí, realmente você tem toda a razão aí, Sérgio. Pois bem, desses apontamentos que nós vamos fazer aqui da conjuntura, como eu havia colocado inicialmente, então nós vamos ver dessa perspectiva, né, resumo de outubro, a conjuntura brasileira em foco. Então nós vamos fazer aqui alguns apontamentos e fazer aqui algumas análises em cima disso, como a gente faz uma vez por mês aqui. Pois bem, o que nós trouxemos para a nossa discussão desse vídeo? Inicialmente, nós vamos falar das questões aqui, que a gente sempre traz aqui, questões gerais mesmo, né? Que às vezes, se você for olhar para o que é uma conjuntura, talvez nós nem falaríamos disso, mas são coisas que têm impactado a vida das pessoas, então acho que é importante a gente estar trazendo aqui. Uma delas é exatamente essa, aqui, em relação às bets. Nós já fizemos programas aqui sobre bet, gravamos vídeo aqui sobre bets, e, mais uma vez, nesse mês de outubro, isso voltou à cena, né? E aí nós vamos fazer essa discussão a partir dessa manchete aqui que está no Nexo. Por que as bets são um terreno propício para a lavagem de dinheiro? A operação da Polícia Civil de Pernambuco investiga celebridades e donos de empresas de apostas. Demora na regulamentação, agora finalizada pelo governo, ajuda a explicar a facilitação do crime. E agora também, nessa semana, a Polícia Federal também, nessas investigações aí, está investigando bets ilegais, enfim, que ajuda, né, exatamente nessa questão aqui da lavagem de dinheiro. Outro assunto que nós também já fizemos vídeos sobre isso, que é a violência, e no caso aqui, todos nós três aqui somos ligados à escola, né? Na época a gente estava em ativo, sempre trabalhando na educação. Violência com armas legalizadas, crimes de CACs sobem em todo o Brasil. Nós vimos aqui há algum tempo que era em cima das escolas, né? E agora não. Não é só as escolas que estão sendo vítimas. Como eu estou colocando isso aqui como um destaque, o Serginho e o Cipriano, então nós vamos fazer um breve comentário em cima disso aqui, uma vez que nós já fizemos outros vídeos, como eu disse, sobre essa questão, né? Tanto a questão das bets, como a questão da legalização das armas aí, o Cipriano.
Então, amigas e amigos do Coletivo Bancário do Livro, Serginho, Isaldir, a organização da sociedade brasileira, a estrutura jurídica, ela não permite, né, jogar com a sorte de forma aleatória ou ao bel prazer daqueles que bancam esse tipo de negócio, né? Brincando com a sorte das pessoas, que temos aí o jogo de azar, o jogo do bicho, há um conjunto de outras formas de apostas não regulamentadas. E a não regulamentação é um poço, é um espaço aberto aí para outras formas de irregularidade. E uma delas que se vê aí é a lavagem de recursos, de dinheiro, né, por meio dessas ações. O jogo do bicho é um desses, historicamente conhecido, e agora, as bets, veio também, surgiu um conjunto, né, de pessoas bancando esse tipo de atividade ou de jogatina na sociedade brasileira. É claro que a regulamentação ainda vai precisar um bom caminho, um bom tempo, para tornar isso uma coisa mais factível, principalmente para a saúde pública, né? O que temos percebido aí também, eu gostaria de trazer nessa análise aí das bets, é que vem se transformando numa causa de adoecimento da sociedade brasileira, das pessoas que, acreditando na sorte, estão jogando tudo, seu patrimônio, desfazendo daquilo que construiu, do salário, deixando de comprar alimentação. Isso tem gerado um grande conjunto de problemas para o poder público. A regulamentação vem trazer uma forma de conter um pouco essa disparada dos jogos, né? E esperamos que também, com isso, os órgãos públicos de fiscalização, de controle financeiro também tenha uma limitação dos gastos, dos investimentos vindo da ilegalidade, da lavagem de dinheiro também, e tornando isso uma atividade regulamentada e que venha trazer benefícios para a sociedade brasileira como um todo e conter essa onda, né, de adoecimento das pessoas que estão apostando tudo na sorte, enriquecendo poucos. Bem colocado, né? E a saúde pública, né, é que acaba sendo afetada diretamente por isso. Ô, Serginho, legalizado ou não, tanto as bets como as armas causam aí transtornos, né, na sociedade, ô, Serginho. Primeiro assim, e quando nós fizemos o programa das bets, eu realmente não tinha. Depois é que a gente vai recebendo mais informações. A tentativa de regularizar, quando começou a regularizar, o mercado já havia 100 bets, não é qualquer coisa. Era um mercado inundado. E inundado com o seguinte: a paixão da população de um modo geral, é esporte. Então você imagina que, por exemplo, nas bets, você joga até, como diz, até em rinha de galo. Então é um negócio assim que realmente. E aí, por exemplo, essas bets não é a mesma coisa, mas parece muito. E o jogo de azar, ele é associado a coisa não muito, né, boa, porque envolve muito dinheiro e muita confusão e muita coisa, e legaliza uma parte e parece que as outras estão complicando, então muito difícil. E aí tem a ver, que realmente isso que o Cipriano falou, você falou, que aí é uma questão que vai agora complicar, porque vai virar saúde pública. A outra situação é uma situação muito mais complicada, Exaldir, que é esse negócio do Novo Hamburgo expõe publicamente uma questão que é o seguinte, porque como você tem um debate na sociedade, não que isso seja assim, eu não acredito nem que seja assim, um debate na sociedade que há uma polarização entre extremos, ou seja, um extremo é considerado moderno pelas pautas identitárias e o outro conservador com relação às pautas identitárias. Nesse caso do armamento, ele é o quê?
Porque, na verdade, nós temos uma visão, nesse sentido, conservadora, que é o seguinte: não deve se armar ninguém. Porque essa é a questão. Você vê lá que lá é um furo na. Aquele caso do Novo Hamburgo é um caso explícito e no furo da regra. Porque imagine bem, o cara sofria de esquizofrenia, tinha 300 cartuchos em casa e 4 armas. Quer dizer, o cara tinha um arsenal, entendeu? E o cara era credenciado com CAC. Então, quer dizer, o que é a nossa opinião? Nossa opinião é simples, cara. Tem que recrudescer. Aí é aquilo que a gente sempre fala: governo não sou eu. Governo, Ministério da Justiça tem que ter postura firme e dura com relação a isso. Dizer, olha, nós vamos recolher todas as armas e da agora para frente, para redistribuí-la vai ser mais difícil. Porque essas coisas com a inundação de arma que está na sociedade, vai continuar ocorrendo? Vai. É o que acontece, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Olha, tem arma para todo lado, toda semana tem dois acidentes malucos. Então, assim, é preciso, e aí nesse caso, esse pessoal que é do governo aí, que gosta de falar sou governo, entender. É uma postura do Ministério da Justiça recrudescer com relação ao uso de arma. Não dá para levar na brincadeira, não. É correto, e eu estou tentando associar as duas questões aqui. Se tem bet legalizado ou não, está no aplicativo, então o negócio é apostar. E se tem armas legalizadas ou não, mas a maioria hoje são legalizadas, então é para quê? Para atirar. A pessoa não vai ter uma arma, ou duas ou três, ou nesse caso aí, o cara tinha 4 armas lá, até de grosso calibre, simplesmente para colocar na parede e tirar foto, né? Para atirar. E as betas da mesma forma, que é para jogar. Então, e a gente tem aparecido aí informações, né? O volume que as pessoas apostam. Né? Também o volume de armas que estão à disposição das pessoas, tanto para comprar como as que já estão em poder das pessoas. E aí, vou repetir, né? Se tem bet é para jogar e se tem arma é para atirar. Então é uma situação realmente bastante complicada aí para lidar hoje aí na sociedade brasileira. Vamos adiantar aqui mais um pouco também, mais um pouco aqui da nossa discussão. Vou trazer aqui já agora, nesse mês de outubro, né, teve aí as eleições, né, e a discussão maior é essa, né? Centrão vence eleições municipais mais uma vez. Esse aqui eu tirei lá do The News, que é um portal. E aqui mostra também, né, um gráfico mostrando aqui o PSD, o MDB, o PP, União, o PL, Republicano, PSB, PSDB, PT, PDT, como os partidos, né, que venceram as prefeituras. E aqui o destaque é o PSD, né, que supera aqui o MDB. Historicamente, o MDB é muito forte, né, em municípios, em prefeituras e também em vereadores. Então, isso muda um pouco esse quadro, mas está dentro, né, do que se chama se convenceu a chamar de centrão. Então, essa é uma questão que a gente está apontando aqui também. Uma outra questão aqui também, dentro dessa questão das eleições, é qual o perfil dos vereadores mais votados em 2024. E aqui traz a foto aqui, né, Lucas Pavanato, Carlos Bolsonaro, né, conhecido, Pablo Almeida e outros candidatos do PL foram campeões de votos em diferentes capitais. Nomes da TV e do Centrão também tiveram votação expressiva. Então, isso aqui é só para a gente abrir aqui a discussão, né, sobre aí o que aconteceu aqui, né, principalmente no segundo turno das eleições. É claro que aqui ele está falando de vereadores, então primeiro e segundo turno das eleições, ô Cipriano. Então, Jaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro.
sobre o processo eleitoral 2024 e o resultado que traz aí os partidos do centrão, ou seja, da direita e da extrema-direita, né, apontando para os protagonistas com o maior número de municípios. Aí os dados revelam que vai ser quase 80% de vitória nos municípios brasileiros. Gostaria de considerar alguns pontos, né, dado o espaço limitado dessa análise de conjuntura. Primeiro, dizer que não é nenhuma novidade de que a direita, nos municípios, principalmente as pequenas cidades, que é uma grande quantidade dos municípios brasileiros, ela tem a estrutura organizativa da sociedade, seja em relação à riqueza, com a propriedade da terra, a produção do parque industrial onde existe, ou do comércio, do serviço, está na mão da direita, né? E outros elementos que a gente tem agora também que considerar, tem a questão das emendas parlamentares, aquelas emendas secretas que foram canalizadas anteriormente para os municípios, né? E outro elemento também que é o Fundo Nacional de Financiamento de Campanha, veio um grande, maior valor para esses partidos também, dados os critérios legais que são atribuídos para a distribuição do fundo eleitoral de campanha. E dizer também que esses partidos, né, Sérgio e Isaldi, eles estão também mais organizados no interior. Não é novidade dizer que o MDB, agora a novidade que se tem é que vem o PL, e vem agora o PSD e o União Brasil, que vem somar ele. Mas o MDB, historicamente, ele esteve sempre enraizado no interior, por exemplo, né? Na cidade. E considerando também que a esquerda ela vem assumindo um protagonismo, ou a partir dos anos 90, anos 80, quando ali havia um debate social, político, mas ela não tem a estrutura organizativa do Estado, ou seja, a riqueza e tal. E o outro elemento que vem a ser considerado por esses fenômenos é que a partir de 2013, né, com aquelas manifestações difusas, foi apropriada pela própria direita, que vem se organizando de forma orgânica, né, criando público que vem estar nesses fenômenos sem qualquer debate, sem qualquer enraizamento do debate simples, né, que é bem acolhido aí das redes sociais. Então é um conjunto de fatores que traz agora, que vem trazer como resultado esse avanço da direita, essa retomada da direita nos espaços do poder legislativo, nas câmaras municipais ou também nas prefeituras. E isso abre quais são as expectativas, as perspectivas para 2026, né? Como vai ser em 2026 a partir disso. O que não quer dizer que lá haja uma eleição, por exemplo, da presidência da República a partir desse campo, uma vez que são partidos pragmáticos, que tendem para onde há mais possibilidade de trazer recursos para si e para os seus apaniguados, para os seus partidos políticos, né? Mas é uma coisa que cabe agora, abre cada vez mais aí a necessidade de que o campo progressista repense como retomar e como reinserir, né, uma vez que se afastou um pouco das construções, para se reinserir aí para que em 2026 tenha um melhor desempenho, que para, por exemplo, o PT, que é o maior partido do campo progressista, saiu bem menor, embora tenha tido, quando comparado a 2020, tem tido uma elevação do percentual, mas considerando o seu histórico, está cada vez menor. Veja, haja visto que nas capitais do grande centro elegeu apenas uma, né? E assim também acontece com os partidos do campo progressista, como o PSOL, que tinha uma capital e saiu sem, tinha algumas prefeituras saiu sem, e assim o PDT também, que perdeu tanto no Ceará, tinha 66 prefeituras, saiu, parece, com 6. Então, há uma necessidade de reorganização do campo progressista para poder enfrentar esse fenômeno que saiu de consolidação da direita com as eleições de 2024. Correto. Uma outra coisa também que é interessante observar, lendo e ouvindo pessoas, é que esse quadro também não interfere muito nas próximas eleições, né? As eleições para deputado, governador, senador
e presidente da República em 2026, elas passam para o outro caminho, né? Então, claro que tem a ver com a emenda, tem a ver com uma série de questões que estão colocadas aí, mas, a meu ver, impacta pouco nas próximas eleições. Mas é uma realidade, né, isso que você colocou, com relação ao Centrão aí, né, continua, né, sendo presente nas prefeituras e também elegendo aí o órgão de vereadores. Ô, Sérgio, eu estava desses dois apontamentos aí, um deles é aquele que fala sobre os vereadores que são mais votados. Aí me veio à mente aqui, nós tivemos também agora nas últimas eleições para deputado federal e estadual, deputados seriam muito votados, né? Igual aconteceu lá com o de Minas Gerais, o mais votado do Brasil lá, o Nicolas, né? Que depois virou o quê? Um parlamentar inexpressivo, né? A não ser pela negócio de internet e tal, lacração, mas como parlamentar é inexpressivo. O filho do Bolsonaro, que também foi bem votado nessas eleições como vereador do Rio de Janeiro, também é inexpressivo. Né? Os irmãos dele lá, o Flávio, que é senador, o Eduardo, que é deputado federal, também é inexpressivo. O outro agora, o filho mais novo, Jair Bolsonaro, que se elegeu lá em Camboriú também, mais votado da cidade, também vai acabar se transformando em um parlamentar inexpressivo. Então, essa questão de ser o mais votado, ser o campeão, parece que não traduz necessariamente se a pessoa vai ser um bom legislador ou não, Sérgio. Você introduziu um assunto que ele vai vir devagar, porque o que está ocorrendo é o seguinte: nós tivemos, primeiro, você já deu o mote aí, eleições municipais são municipais, não tem nada a ver com as eleições daqui a 2 anos, são outra coisa, passa por outro patamar, outra disputa, outro local. Parece até que nem tem município nas eleições, né? Quando são presidenciais e os governos de estado, não tem. Acontece que o seguinte, essa eleição, ela foi uma eleição nominativa. Parecia muito que os nomes tinham muito significado, mais do que questões programáticas. Então, quem tinha um nome já aparentemente feito na política conseguiu se eleger. Isso não quer dizer o que você disse, que essas pessoas vão ser estrelas da política. Não vão, porque existe aí um problema mais interessante, que é aquilo que eu tinha dito no bloco anterior. Não existe, ainda assim, nada pautado dizer o seguinte: olha, nós temos dois extremos na sociedade, ou três, um extremo da esquerda, outro da direita e um centro. Isso não é real. Isso não é real. O real é outra coisa, até porque, por exemplo, eu lembro muito bem aqui em Uberlândia, o candidato do PSTU, ele, quando fazia as críticas, ele, claro, às vezes muito extremada, mas ele fazia algumas críticas que tinham consequência. Se você mudasse a voz dos candidatos e trocasse os programas, eles eram mais ou menos, eram todo mundo, eu vou fazer. Isso parece que era nacionalizado. Candidatos a prefeito, eu vou fazer. A extremidade, para você entender bem, aí a pessoa que está nos vendo tem que entender, era, por exemplo, o caso específico do atual prefeito de Recife. Como ele tinha um mandato muito bem avaliado e tinha obras muito bem feitas, e Recife tem alguns casos muito interessantes, por exemplo, eu sempre cito, às vezes, que é o caso dos educadores físicos, que lá na cidade do Recife as pessoas os educadores físicos vão para as praças dar treinamento para os idosos e para também quem assim se dispor. São programas específicos, mas muito interessantes, que conferiu ao rapaz 70 e tantos por cento de aprovação e, né, ele ganhou no primeiro turno, deu uma lavada. Porque é o seguinte, parece que essa eleição era eu vou fazer e quem fez. E aí, por exemplo, eu não vou entrar aqui no debate de São Paulo, porque na situação de São Paulo é muito mais complicada. Né, assim, que ouvi informação, então eu não tenho certeza, mas parece que tinha setores que deveriam ter feito campanha para o Boulos e não fizeram. Assim, um negócio muito esquisito.
Aí fica assim. Mas essas coisas todas precisam detalhar e entender o que está acontecendo agora não tem nada a ver com o futuro. Entender também que esses partidos, por exemplo, eles são igual baile de São João. Hoje tá bom, amanhã não vai estar. Entendeu? Pensa bem que, por exemplo, o partido lá, União Brasil, que é do neto do Toninho Malvadeza, já foi o partido, há 4 anos atrás, era o partido que mais, né, unificou dois partidos, estava crescendo isso agora. Agora é o PSD. E o que é o PSD? O PSD é um partido de posicionamento? Não. O PSD é um ajuntamento. Tem de tudo dentro do PSD. Se você não observar assim, você vai ver que, por exemplo, e o partido que mais teve mais prefeituras no Brasil era o que? Era o MDB, que já foi de tudo, um monte de nome, e que era o quê? Um ajuntamento de várias posições. É correto, e tem uma questão também que, como você colocou aí, a forma que foi tratado, principalmente na televisão, né? Parece que todo mundo estava fazendo a mesma coisa, ou fez ou vai fazer. E tem uma questão também, né? Uma coisa é como os militantes, ou vamos chamar assim, os políticos, né? Veem a questão pública, veem as coisas que estão sendo feitas ou não feitas, e como que o eleitor vê. Aqui em Uberlândia, a gente também tem que pautar também, a partir do nosso lugar, também ganhou no primeiro turno. A estratégia foi clara. Né? Era o vice que era o candidato a prefeito, mas parecia que era o atual prefeito que era o candidato. Então, foi uma estratégia. Só que o eleitorado entendeu e viu, né, que o que foi feito, né, e vai continuar sendo feito, pensando assim, e colocou as fichas na atual gestão e elegeu o vice-prefeito, né, apoiado pelo atual prefeito, e aí gera aquela discussão, né, se o eleitor não enxerga assim, o eleitor não vê assado, né, o que o eleitor viu na televisão, né, foi muitos programas muito parecidos, como foi dito aqui, né, mas também o eleitor viu, então, já que é muito parecido, então vou continuar do jeito que está. E aí fica aquelas questões de fazer análise e tal, não sei o quê. No caso nosso aqui, para vereador, a federação, que é do PT, PV, PCdoB, tinha 2 vereadores, fizeram 3, né? Ou seja, houve aí um crescimento, né? Pensando em números, digamos assim, e o Centrão, né, que o atual prefeito é do PP, Partido Progressista, manter a prefeitura. Então, quer dizer, digamos assim, um resumo, né, do que, de certa forma, aconteceu no Brasil, tá? Em outras prefeituras, enfim, né, manteve o mesmo status quo. Né? Acho que essa é uma questão. Então, uma questão que a gente tem que estar observando bem. Para poder fazer mais uma rodada aqui de apontamentos da conjuntura do mês de outubro, a gente vai mudar um pouco agora o cenário, como a gente sempre aponta aqui, né, as questões sobre emprego e tal. Né? Aqui essa manchete aqui que está no fórum, efeito Lula, dispara o número de empregos na indústria. O número de empregos criados na indústria saltou 82% no acumulado de 2024. E aqui na reportagem dá destaque aí para o Nordeste, né? As indústrias crescendo no Nordeste do Brasil. Então, acho que é uma questão significativa. O outro apontamento aqui, para ser o último apontamento, não, penúltimo, na verdade, IPCA registra alta de 0,44% em setembro. Para o ano, o acumulado da inflação é de 3,31%, sendo que nos últimos 12 meses o índice está em 4,42%. É uma questão, a gente tem todo apontamento aqui mês a mês, a gente vem mostrando, né, essa questão aqui da inflação. E realmente, para encerrar aqui os apontamentos, projeção do FMI para a dívida do Brasil sobe. Além disso, dívida pública global deverá se igualar à economia mundial deste ano, segundo o Fundo Monetário Internacional. E aqui lembrar que o grosso da dívida, né, é a dívida interna. O Brasil hoje praticamente não tem dívida externa. Então, com base nesses últimos apontamentos aqui,
para a gente poder continuar a nossa discussão, eu vou pedir aqui para você, Sérgio, vamos inverter aqui agora, ao invés do Cipriano ser primeiro, que você possa analisar aí, apontar essas questões ou outras questões que você tenha lembrado aí, Sérgio. Olha, essa é uma questão extremamente complexa, porque é o seguinte, se você perguntar para um cara que se opõe ao governo, ele vai dizer, não, a economia vai mal, vai ruim, não é verdade. Os indicadores de industrialização, eles estão galopando, né? Tá crescendo. O emprego está nos seus níveis mais baixos de desemprego, assim, que é um negócio fantástico. A questão toda, ela é onde é que está. E aí, assim, precisa ser muito bom economista para destrinchar essa questão. Porque não adianta você ter muito emprego, ter salário, uma inflação quando ela galopa, o dinheiro vai sendo consumido com uma rapidez muito grande. Então, a inflação é realmente um fator corrosivo. Há uma questão que, por exemplo, eu tenho uma opinião bem pessoal que eu acho que e aí, mas aí não é sobre a questão das taxas de juro, que eu acho que elas estão impactando demais a questão da economia do país, inclusive para indexar preço, fator inflacionário, e isso e aquilo. Mas aí tem uma questão de fundo. Quem deveria encarar isso é o governo, que deveria estar agindo na sociedade para se mobilizar contra o que está ocorrendo, que é realmente uma sabotagem do governo. O pessoal a diretoria do Banco Central sabota o governo. Agora você vê, esse mês agora a inflação atingiu índices altos, né? E vai acontecer o quê? Vai subir a taxa de juros. E aí a economia vai para a barca. Não tem como. A questão da dívida, esse negócio é o seguinte: a dívida, o Brasil tem dívida externa considerável? Não. O que é considerável é a dívida interna, e a dívida interna é o seguinte: você tem só dois caminhos. Fazer como dizia o Delfim, não paga a dívida e vai administrando ela. 2, encara os bancos. Os 3 maiores empresas do Brasil são Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Não pode. Não pode, porque aí o capital não é o capital tecnológico quem manda no país, é o capital financeiro. E aí os caras estão rachando, né? Estão rachando. E aí banco, meu amigo, interessa demais na dívida interna, porque cada vez que a dívida interna aumenta, o lastro do banco aumenta. Aí é loucura. Loucura, mas loucura mesmo. Eu fico por aqui. Perfeito, né? Essas 3 coisas aí, que é a inflação, a industrialização, né, e a questão da dívida. Eu acho que isso está no, digamos assim, no mesmo ecossistema, no mesmo pacote, né? É necessário sempre dar atenção e fazer essa discussão. E eu acho que é importante também, o Cipriano, já passando para você, que as pessoas também entendam isso, né? Entendam a ligação entre juro, empregabilidade, dívida. Acho que essa questão é importante também, que a população possa entender, né? Eu acho que isso cada vez mais tem que ser falado e discutido para chegar na boca do povo aí, Então, Exaldir, Sérgio, amigas e amigos do coletivo Bancada do Livro. A conjuntura que nós estamos vendo agora de outubro, ela vem demonstrar um processo entre esses elementos que giram em torno da análise econômica, né? Que é a questão da produção, a empregabilidade, o consumo e o investimento na produção, ou seja, o capital financeiro aí, e a inflação. Aí, conciliando esses elementos, o que a gente vê? É que o governo brasileiro atual, ele vem de um processo de cada dia, cada mês,
desses 2 anos, se consolidando cada vez mais. Ora, por um lado, quando se aumenta a empregabilidade, vai aumentar a capacidade de consumo das famílias, né? Das trabalhadoras, dos trabalhadores, e que quando se soma os indicativos com o empreendedorismo, que é outra forma de aquisição de renda, tem-se uma população que está adquirindo renda. Isso gera o quê? A ida ao consumo. E o consumo vai à produção para trazer bens para serem consumidos, né? E o caminho, quando se tem a inflação, contudo, está sendo controlada. Então, esses elementos diz que a economia brasileira está, de certa forma, controlada no que diz respeito à produtividade, à produção, à geração de emprego, quando se tem uma grande massa salarial, embora os salários ainda sejam um pouco reduzidos do ponto de vista da individualidade, mas do ponto de vista da comunidade, da população, há uma massa salarial presente na sociedade brasileira. E aí é que vem, como se tem um governo que, pelo seu histórico, sempre trabalhou com a conciliação entre produção e força de trabalho, de certa forma que mantém-se um equilíbrio. O que precisa ser melhorado é que não se pode ter uma sociedade bancando esse acúmulo de riqueza pelo capital financeiro, ou seja, o capital especulativo. Essa que é um ponto, né? E a outra coisa da política econômica, da autoridade monetária, que de certa forma vem agindo no contraponto de contribuir com a política econômica desenvolvida pelo governo federal. Mas esses elementos, só para fechar, sinaliza positivamente para o conjunto dos elementos que formam a produção e que alavancam a economia brasileira nesse momento. E que sinaliza, né, Isaldir, Sérgio e amigas e amigos do Coletivo Bancário do Livro, para a continuidade, uma vez que estamos aproximando o final do ano, quando a empregabilidade aumenta e também o consumo aumenta, que vai gerar cada vez mais. E o importante, o fundamental é que a inflação, ainda que pareça querer crescer, está controlada. São elementos que sinalizam para um ponto positivo do atual governo. Perfeito. Eu só gostaria de colocar, esses 3 apontamentos que nós colocamos aqui, dar o destaque para essa questão do aumento do emprego na indústria, no caso de forma especial no Nordeste. Eu já falei isso aqui outras vezes, eu acho que é fundamental que a indústria cresça, porque a indústria é o setor que é uma cadeia produtiva enorme e que também traz melhores empregos, melhores salários, né? O que possibilita, então, que as pessoas possam obter mais renda. E também é outra questão que é importante na indústria, aí, no caso do Brasil, o destaque é a Petrobras, que é da inovação. Então, é sempre necessário que a inovação prevaleça, para poder, não só que as pessoas possam obter renda, mas que também o sistema, né, possa contribuir mais para o bem-estar das pessoas. Nós sabemos disso, o capitalismo não está preocupado com isso, né, mas é fundamental que as pessoas tenham condições de ter acesso a esses empregos na indústria, condição de ter acesso à inovação, né. Aqui eu citei mais uma vez, vou voltar a falar novamente da Petrobras, que é uma empresa pública, né, mista, mas é comandada pelo governo federal, e isso é importante, né, que esse aumento na indústria também possa refletir em inovação e melhor renda para a população. Pois bem, esses apontamentos que nós fizemos aqui, eu acho que a gente deu conta de fazer aí mais ou menos o resumo aqui do mês de outubro, né? Falamos aqui das questões aí das bets, falamos aqui da questão aqui lá de Novo Hamburgo, né? As armas na mão das pessoas, falamos aqui também de inflação, falamos aqui das eleições, né? E por fim também apontamos aqui também, né, o que o FMI está falando sobre a dívida do Brasil e a dívida global. Então, acho que isso a gente deu conta aqui da tarefa, do propósito do nosso vídeo. Passar aqui para você, Cipriano, se tiver mais alguma consideração a fazer, e também já pode ir se despedindo aí na sua fala, Cipriano. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, é só agradecer mais essa oportunidade e dizer que a conjuntura, ela traz sempre
a cada dia sinalizando para a melhoria da sociedade brasileira, mas ainda há muito o que se fazer, né, para que se tenha dignidade de vida. Deixar aqui aquele abraço fraterno, né, a necessidade de construção de solidariedade entre nós para superar essas dificuldades cotidianas e a esperança de que essa conjuntura que se desenhou agora em outubro caminhe para melhores dias da sociedade brasileira, de modo particular aquelas pessoas mais necessitadas no seu dia a dia. Beleza. Serginho, você também pode fazer aí as suas considerações e já as suas despedidas aí, Serginho. Primeira coisa é entender o seguinte: tem gente que acha que em política é possível fazer uma loteria, dar um palpite, e às vezes o palpite até a pessoa acerta. Mas nem sempre isso é real. E compreender o seguinte: felizmente, nós não estamos mais na Revolução Francesa, onde tinham dois lados. Hoje a sociedade é muito mais ampla, muito mais dinâmica. Acontece que o seguinte: para você ter uma sociedade moderna, avançada, que compreenda todas as questões em profundidade, é preciso que você forme ela. Isso não aconteceu na sociedade brasileira. Então, um percentual grande da nossa sociedade é conservadora e tem uma impressão um passo atrás do que é a realidade do tempo agora. Aí você fala assim: isso é um desenvolvimento desigual e combinado que ocorre, porque, por exemplo, ao mesmo tempo, as pessoas abraçam a tecnologia como se a tecnologia fosse, quer dizer, hoje você conversa com uma pessoa, qualquer que seja ela fala: não, mas inteligência artificial, isso, aquilo, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, como se fosse os extremos. A questão é outra. Que a hora que você fala, por exemplo, tem gente que a inteligência artificial vai ajudar algumas pessoas, aquelas que tiverem melhor recurso, porque, na verdade, nem a internet funciona direito, nem a energia elétrica. Nós passamos aí um perrengue lá na cidade de São Paulo, onde o pessoal ficou 10 dias sem energia. Coisa maluca. Então, é preciso compreender essas coisas. Um abraço, felicidades e lembrar: o Corinthians está saindo do poço. Esse Corinthians está dando trabalho. Bom, agradecer aqui muito às pessoas que acompanham aqui o nosso Coletivo Bancada do Livro. Lembrando que a gente tem programas ao vivo sempre de segunda a sexta, eventualmente também no sábado, de segunda a sexta aí, entre 18 e 19 horas, no sábado às 10 horas. Então tem muita programação aí, sempre discutindo aí questões relevantes, questões temáticas também. Então é importante aí que você nos acompanhe e compartilhe o nosso conteúdo, que é assim que ajuda a chegar a mais pessoas. Então agradecer muito a todos aí que acompanham o nosso Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.